Jornalismo em sintonia com a democracia. Especial Dia do Jornalista, aqui na Rádio Mackenzie. Olá, em São Paulo são 11 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou Matheus Santos e a Jaci Fernandes está junto comigo neste flash especial. Bom dia, Jaci, e já te desejo um feliz dia do jornalista. Bom dia, Matheus. Feliz dia do jornalista para você também. E bom dia para os ouvintes. Estamos aqui fazendo a cobertura especial do evento Jornalismo em Sintonia com a Democracia, organizado pelo Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em comemoração ao Dia do Jornalista, o Mackenzie trouxe ex-alunos que já estão atuando no mercado de trabalho para compartilharem suas experiências com os estudantes. Neste flash, vamos conversar com Lucas Teixeira e Peterson Prats. Exatamente. Peterson Prats é assessor político, jornalista formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e também atua aí como assessor parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo. Ele também é membro do Diretório Estadual do PSOL. Compõe a colegiada das SEBs, da Regional Sul e da CNBB, e membro da Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara. E Lucas Teixeira, que está do nosso lado, ele é alagoano, nascido em São Paulo, é formado em jornalismo pelo Mackenzie em 2012 e escreve sobre política e cotidiano para o UOL. E também já trabalhou na Forbes Brasil. Exatamente. E agora, Peterson, já começo perguntando para você. Você disse ali na palestra, na mesa 2, que o jornalista precisa ocupar cada vez mais espaço nas redes sociais. A gente vê um mundo em que as pessoas estão com muitas fake news nas redes sociais, um ano como este, que vai ser marcado pelas eleições, e o jornalista precisa ter mais espaço do que as fake news que são propagadas por pessoas que nem atuam na área, certo? Bom dia. Bom dia, um prazer estar com vocês aqui. E de fato a gente tem que ocupar esse mundo das redes sociais, e nem é porque a gente gosta, mas porque a gente precisa, né? Hoje, se a gente for ver o número de vagas apresentadas para profissionais do jornalismo, estão nesta área. Como que a gente vai ocupar com a técnica, né, com aquilo que a gente acumulou durante o processo de formação. E quando a gente fala de rede social na política, ainda mais. A gente está discutindo essa semana aí um PL que denominado das fake news, mas que podem levar para esse mundo da política alguns problemas também. De ter, por exemplo, imunidade parlamentar para companheiros, né, que têm mandatos, mas nas redes sociais. Será que esse novo aerópago da política, onde tudo acontece, redes sociais, precisa ser um espaço também de imunidade parlamentar, onde tudo aquilo que você diz, expressa, promove, não vai passar por um crivo político, judicial? Eu acho que isso também precisa se perguntar para que também aquilo que a gente tem como atividade profissional não vá para o ralo. É isso. A gente falou bastante sobre polarização, né, das eleições de 2018, quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram nessa cobertura. E o que esperar das eleições de 2022, as eleições presidenciais? Pode ser. Acho que vai ser uma cobertura muito intensa, provavelmente a cobertura mais intensa desde a redemocratização, talvez comparado, embora fosse outro mundo, a 1989, né, a primeira eleição depois da ditadura militar. Acredito que exatamente por isso vai ser muito importante com que sigamos fazendo um trabalho bem feito. A sociedade vai exigir isso da gente, tem muita coisa em jogo, as campanhas já estão se movimentando, já tem muita coisa acontecendo. E agora a gente sabe que à medida que as eleições se aproximam, as pessoas começam a prestar mais atenção. Então é nosso trabalho desde já começar a dar essa base, começar a mostrar o que está, como estão ocorrendo as movimentações. Fechou agora recentemente a janela partidária, para quem foi para que lugar, o que significam, né? O jornalismo, mais do que mostrar, ele tende a ajudar, não a traduzir, mas a esclarecer certos pontos, o que cada movimentação significa, para que caminhos, quem tem mais apoios, porque vai ser uma eleição longa, né? Embora atualmente o tempo de eleição esteja mais curto do que era há 8 anos, vai ser uma eleição sem dúvida longa e muito, muito intensa.
Agora, Lucas Teixeira, já que você falou disso, em relação à participação do jornalista nisso, porque o jornalista hoje não faz só uma coisa. Então você ali no Portal UOL, imagino que você deva exercer uma função, mas geralmente deve colaborar com redes sociais ou com a parte escrita, de repente com podcast e tudo mais. O jornalista hoje precisa então estar cada vez mais inserido nessas modalidades do jornalismo? Sim, o jornalismo hoje ele é multimídia, né? Você não faz só uma coisa. Obviamente que eu, por exemplo, já que você citou, eu como repórter, a maior parte do meu tempo é dedicado à apuração e escrita, né? Entrevista e tal. Mas muitas vezes hoje o UOL tem um canal de notícias, né? O UOL News, que é online. Eu tenho de fazer entrada ao vivo, como se fosse um repórter de TV, quando estou cobrindo certas ocasiões. Já contribuímos para eventos de áudio, né, os podcasts, enfim. Hoje o jornalismo é multimídia, ele exige que seja multimídia, né? Já não tem mais, óbvio que cada um com a sua especialização, cada um com sendo melhor numa parte, mas você não pode falar, eu só escrevo, não consigo fazer mais nada. Isso é algo do passado, avalio. Sim. E falando ainda sobre o Dia do Jornalista, né? Quais são as dicas que vocês dão para nós, estudantes de jornalismo, ou para as pessoas que se interessam, para os estudantes que se interessam por essa área do jornalismo político? Para os dois. Olha, primeiro, não ter medo do diferente. A diversidade tem que, de alguma forma, nos mover. Outro é pisar no chão. É evidente que é gostoso a gente sentar e acompanhar CNN, Globo News, escutar rádio, mas a política também acontece na rua, na diversidade, na vida cotidiana das pessoas. Vocês terão uma mesa hoje à tarde sobre o cotidiano. E o jornalismo cotidiano pauta diariamente, né, os discursos na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, e assim vai. Porque a política está muito mais do que a institucionalidade, ela ocupa a vida das pessoas. De como as pessoas hoje estão optando pelo ovo e não pela carne, porque a inflação está corroendo o salário das pessoas, ou então porque o desemprego as alcançou. Isso também é política. Entende? Então, de a gente perceber que a política tem uma variedade de atuação, de modalidades, de formatos, e que o quanto mais a gente conseguir ocupar tudo isso, vai ser melhor para a gente quanto profissional. Sim, Peterson, você falou uma coisa muito importante que eu até anotei, que foi uma frase que fala que você falou, que cobrir política é muito mais do que cobrir uma cobertura de eleições. O que é cobrir as eleições? O que é ser um jornalista político? Olha, e vou aproveitar até o que eu estava conversando já, né? Primeiro, de perceber a potencialidade de um processo eleitoral. Então, a gente já está aí num período de pré-eleição, em agosto começa os 45 dias de campanha, e nesse momento, evidentemente, as pessoas acabam acompanhando, né, de outras formas a cobertura política. E aí é aquilo, né, de candidato A, B, a questão do partido, a questão da herança histórica da pessoa, isso tudo vai envolver, né? Mas, para além disso, a gente perceber o quanto a gente pode discutir de política pública. E aí, quando a gente discute política pública, está, né, na discussão de jornalismo político para além desse processo eleitoral, de a gente confrontar com a realidade aquilo que está no papel, né? Confrontar os dados com a prática. Isso é também, sem dúvida, cobertura política. Agora, Lucas, essas eleições, né, vocês ali relataram um pouco da experiência que tiveram nas eleições passadas, mas como é que você vê as eleições deste ano para os jornalistas? Quais serão os papéis dos jornalistas? A gente sabe que o TSE aí tem promovido aí campanhas contra as fake news, mas como é que será o papel do jornalista frente a um mundo tão polarizado como este, né, um Brasil polarizado como este e com tantas fake news? Eu avalio que mais do que a polarização, o principal desafio vai ser exatamente esse, das fake news. A gente tem, obviamente, com a internet, e a internet é um grande advento para o mundo e para, né, as redes sociais e para a profissão, só que isso traz informação demais. Talvez hoje o papel do jornalista, além de apurar e de trazer as coisas, seja de ajudar a guiar, ajudar a mostrar o que de fato é uma informação verdadeira, o que de fato é verídico, o que foi apurado. E você também, como jornalista, aí nas suas redes sociais, seguindo aquilo, a gente não é só um ser que está
escrevendo por trás de um portal, por trás do jornal, por trás da TV, por trás da assessoria. Você tem as suas redes sociais também são uma ferramenta para que você mostre e fale, olha, essa é a diferença de um jornalismo bem feito, porque eu levo horas para fazer o que eu faço. Que ela pode ser um texto de 6 parágrafos só, mas eu levo horas apurando, às vezes dias, às vezes meses, né? Mas se é meses, a gente escreve um pouquinho mais para não perder tempo. Mas tem muito esforço, muito suor e muita dedicação, seriedade por trás daquilo que está fazendo. Enquanto mentiras são mentiras. Só que as mentiras, né? Tem aquela frase famosa que eu esqueci, mas elas rodam, elas já deram volta ao mundo, enquanto a verdade nem chegou no vizinho. É mais difícil convencer a verdade, porque a verdade não é simples. Seja lá qual for o assunto, ela depende de elementos mais complicados, enquanto a mentira pode ser qualquer coisa. Legal. Agora, ô Peterson, você disse uma frase ali que o jornalismo não pode se comportar como secretário da história, mas ele tem que colaborar para a mudança da sociedade. Eu gostaria que você explicasse isso para a gente aqui, embora foi bem explicado ali, mas para os nossos ouvintes, porque o jornalismo às vezes aborda, traz as informações, mas o nosso papel também não é somente este, né? Eu acho que isso tem a ver com o que a gente pode reconhecer com o papel e a tarefa social da nossa atividade profissional. A gente, às vezes, quando chega no nosso primeiro semestre, motivado por um sonho primeiro, Sim. de achar que a gente vai ser o rei e a rainha da neutralidade. Né? O rei e a rainha da imparcialidade, que a gente nunca vai se revestir de preconceitos, de que nunca vai se revestir de opções e que de tudo isso é ruim. E não, né? Opções ou trajetórias não necessariamente são negativas, né? Mas de como a nossa atividade pode colaborar para o curso da história no sentido de conseguir indicar novos caminhos, né? Novas possibilidades. Porque senão a gente não pode achar que a nossa atividade é só de registrar. Isso historiadores farão muito bem. Agora, qual vai ser a contribuição do jornalismo profissional para esse momento histórico que a gente vive agora? De ataque à democracia, já que o tema, né, do que vocês prepararam para o Dia do Jornalista é justamente um jornalismo em sintonia com a democracia. Eu acho que isso tem que ser para a gente pilar, fonte, né, porque daqui a pouco tem gente que questiona a democracia com muita facilidade, como se dissesse, eu não gosto de leite com açúcar, né, mas é isso. Leite com açúcar eu posso escolher não beber, mas eu vou dar gás, energia, alimentar discursos que atingem, que maculam a democracia? Será que isso vai ser interessante, né, para a nossa prática cotidiana e para a história? Acho que é confrontar também tudo isso. Pode perguntar. Bom, a gente sabe então da importância deste dia, né, para os jornalistas em si, e eu já começo também falando para o Peterson em relação à experiência de campo como repórter. Perdão, para o Lucas Teixeira. A experiência de campo como repórter. Como é que é para você lidar com isso no dia a dia, aquela correria do dia a dia, de estar ali cobrindo, apurando, ligando para o assessor e às vezes até não ter a resposta, às vezes estar ali naquela correria que você precisa fechar uma certa matéria, tem um deadline, mas não consegue porque o caminho ali da rua não contribui para isso. Qual que é a experiência e como é que você vê isso? É muito comum, né? Assim, se a notícia, se você não conseguiu a informação, ela não é publicada. Eu acho que eu, como trabalho com jornalismo online, acaba tendo uma facilidade de jogar mais pra frente. Então, uma matéria que eu não acabo de apurar hoje, eu publico amanhã. Algumas são possíveis fazer isso, outras não. Às vezes você leva o furo, acontece. E também aprender a derrubar pauta, né? Você aprende a viver com isso. Se não virou, não virou. Acabou. Às vezes a gente tem excelentes ideias de pauta que não batem com a realidade. E aí está o papel do jornalismo. Jornalismo não existe para você confirmar suas próprias ideias, né? Eu acho que essa é uma lição importante. Não é para confirmar o que você acha, é para você apurar e às vezes testar hipóteses. Sim, às vezes a história chega até você, às vezes é uma hipótese. E se ela não se confirmou, derruba ou publica a outra coisa que, se a não confirmação dessa hipótese for notícia, publica a notícia. É algo completamente comum e parte do jornalismo. Peterson, você falou bastante sobre o seu envolvimento na política desde cedo, né? Já que a gente está falando do Dia do Jornalista e também, qual foi a importância disso na sua carreira, na profissão? O desenvolvimento também. Olha, para mim foi
o meu envolvimento sociopolítico me entregou ao caminho profissional que eu tenho hoje, né? Mas não digo que todo jornalista tem que ter esse tipo de envolvimento. Sim. Não é isso. De a gente respeitar as maneiras de envolvimento, né? Para mim, houve interesse de participar de uma forma mais institucionalizada. Mas, para o bem do jornalismo, é importante que tenham pessoas que não estão nesse formato da política institucionalizada, para que possam também duvidar da gente, para que possam questionar a gente, né? E que a gente não crie um ambiente aí de uma verdade absoluta a partir daquilo que eu digo, o que eu trabalho, que eu atuo. Legal. Bom, para encerrar aqui, Lucas Teixeira, gostaria que você desse aí suas considerações finais, como é que foi para você participar desse evento, dialogar com jovens, né, sobre... Aliás, você também é jovem, mas dialogar com os alunos aqui do Mackenzie. Felizmente. Com muita experiência na profissão. Exatamente, os novos profissionais que estão chegando ao mercado de trabalho. Gostaria que você desse suas considerações finais aí e falasse um pouquinho sobre esse Dia do Jornalista para você. É gostoso estar aqui, né? O prédio que eu estudei há 10 anos e que mudou um pouco, embora as salas pareçam as mesmas, o auditório também mudou um pouco. E é divertido. Eu brinquei para uma colega de vocês que fez uma pergunta sobre uma pergunta bem idealista. Eu brinquei que me emocionou, mas de fato me emociona e me comove porque é para isso mesmo que a gente tem de começar a estudar jornalismo, pensar o mundo e como eu posso contribuir para ele de uma maneira melhor. Como vai ser essa maneira melhor? Cada um vai viver do seu jeito, como o Peterson falou, cada um tem a sua contribuição Sim. a dar e sua visão. Agora, você ter esse ímpeto é muito gostoso e é gostoso ver que tenham tanta gente interessada na profissão. A profissão está precisando. Legal, agora você também, então, por favor, Peterson. Olha, eu vim primeiro com o interesse de matar a saudade, né? Eu pensei assim, nem sei se eu vou contribuir com alguma coisa nessa relação de jornalismo político, mas eu tava com saudade do Mackenzie, né, dos professores, do espaço, da turma, e falei, eu acho que vou me aventurar, né? Mas, para além disso, é interessante, né? A gente que tem várias datas, um dia é o dia do jornalista, outro do repórter, outro o dia do jornalista investigativo, o que não falta pra gente é dia de comemoração, não é verdade? Sim. A gente só não ganha presente nessas datas, nem aumento salarial. Mas é importante a gente utilizar essas datas para reforçar aquilo que a gente imagina como um jornalismo, né? O que a gente coloca diante da história, qual que é o nosso papel, e para que a gente possa cada vez mais se capacitando. Para mim é um prazer. Há pouco tempo eu estava também no papel de vocês, então não tenho medo de ousar, né? Vai dar o frio na barriga e certamente vocês e quem está aqui atrás está com frio na barriga, mas isso passa com o tempo, e a gente tem que, né, ir para frente, bola para frente, porque sem dúvida vocês terão também um caminho muito especial no jornalismo, porque o mundo precisa de jornalismo, mas a gente precisa, sobretudo, de jornalistas com condição de uma leitura real e não de um mundo idealizado, né? A gente pode idealizar para onde a gente cair, mas não pode partir do idealismo. A gente tem que partir do chão, daquilo que move, do que acontece. Legal. Lucas Teixeira e Peterson Prates, que não é parente do professor Vinícius Prates, obrigado pela participação de vocês aqui com a gente neste Dia do Jornalista. E, bom, muito obrigado a todos por terem acompanhado aí com a gente. Muito obrigada, Lucas, muito obrigada, Peterson. A data foi instituída pela Associação Brasileira de Imprensa em 1931 em homenagem ao jornalista e médico Giovanni Battista Libero Badaró, que batalhou pelo fim da monarquia portuguesa e pela independência do Brasil. A profissão de jornalista é hoje mais fundamental do que nunca. Vemos diariamente os jornalistas na linha de frente da cobertura, em frente às áreas da pandemia de Covid-19, a política, entre muitos outros temas. E muitos desses profissionais vieram do curso de jornalismo do Mackenzie. Por isso, eles são os convidados nessa data especial. E fique ligadinho, nosso querido ouvinte. No período da tarde, o evento continua com a mesa 3, que tem o tema de jornalismo, cotidiano e cidadania. A partir da 1h30 da tarde. Na sequência, a mesa 4, às 3h30 da tarde. E vai falar de jornalismo, cultura e entretenimento. E no decorrer da nossa programação, voltaremos com mais entrevistados. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.
Jornalismo em sintonia com a democracia. Especial Dia do Jornalista, aqui na Rádio Mackenzie. Rádio Mackenzie.